Olá, pessoal! Para a gente, aqui no curso de Geografia, uma das perguntas mais instigantes é: por que o mapa da vida na Terra é tão bagunçado, tão cheio de padrões? Na nossa conversa de hoje, a gente vai fazer uma verdadeira viagem no tempo para entender como o pensamento biogeográfico evoluiu e nos ajudou a responder essa questão. Vamos lá! E para começar, vamos pensar juntos nesse quebra-cabeça clássico, que está bem no coração da nossa disciplina. Por que as araucárias, os pinheiros do Paraná, a gente só encontra aqui no sul do Brasil? E os cangurus, por que só lá na Austrália? Essa pergunta, aparentemente simples, sobre por que cada ser vivo está onde está, é o ponto de partida de tudo na biogeografia. É aí que a biogeografia entra em cena. É exatamente isso. A ciência que se dedica a investigar e, principalmente, a explicar esses padrões de distribuição da vida. Ela vai atrás das causas, dos processos históricos, geológicos, ecológicos, tudo que ajudou a desenhar o mapa da vida que a gente vê hoje no planeta. Bom, a nossa história começa lá nos séculos XVIII e XIX. Antes de poder perguntar por quê, a primeira grande tarefa era responder a perguntas mais básicas: o que e onde? Essa foi a grande era dos naturalistas, dos exploradores, que lançaram a base para todo o conhecimento que viria depois. A missão na época era muito clara: observar, coletar, descrever, classificar. Pela primeira vez, a humanidade começou a construir um verdadeiro inventário global da biodiversidade. Pensem nisso como a montagem de um imenso catálogo das espécies e dos lugares onde elas viviam. Esse foi o alicerce, a base fundamental para todas as teorias que surgiram depois. E nesse período, duas figuras são chave. Primeiro, Carlos Linneu, que nos deu a ferramenta essencial para organizar a casa, o sistema de nomenclatura que a gente usa até hoje, e depois, Georges Buffon, que fez uma observação que mudou o jogo. Ele percebeu que, olha só, regiões com climas super parecidos, mas em continentes diferentes tinham espécies totalmente diferentes, e isso foi um estalo. Indicava que a história de cada lugar importava tanto quanto o ambiente. Com esse mapa da vida começando a tomar forma, o século XIX chegou trazendo uma nova revolução. A galera da ciência começou a ir além da descrição. Eles queriam conectar os pontos, entender as causas por trás daqueles padrões que Buffon e tantos outros tinham notado. E o primeiro grande passo nessa direção foi dado por ele, Alexander von Humboldt, uma figura central para nós da geografia. Em suas viagens épicas, como a subida do vulcão Chimborazo nos Andes, ele foi um dos primeiros a conectar de forma sistemática a distribuição das plantas com as condições físicas do ambiente, como altitude e clima. Ele mostrou que a vida não estava espalhada ao acaso, mas que respondia a regras, a gradientes ambientais. Mas ainda faltava a peça mais importante para explicar o motor por trás de toda essa diversidade e adaptação. E essa peça viria deste homem, Charles Darwin. A contribuição dele não mudaria apenas a biologia, mudaria para sempre a biogeografia. Então, aqui está o ponto crucial. A seleção natural foi o mecanismo, o motor da mudança que faltava. Ela explicou como as populações, ao longo de milhares, milhões de anos, se adaptam a diferentes ambientes, o que acaba levando ao surgimento de novas espécies. E com isso, finalmente, tínhamos uma explicação poderosa de por que lugares isolados há muito tempo, como a Austrália, tinham uma fauna e uma flora tão únicas, tão particulares. Certo. E no Brasil? Como é que toda essa história se desenrolou por aqui? Bem, o nosso país, com esse território imenso e essa biodiversidade absurda, foi um laboratório natural perfeito para aplicar e desenvolver todas essas novas ideias. Vamos dar uma olhada em como isso aconteceu. A gente pode dividir a evolução dos estudos aqui em três grandes fases. Primeiro, lá no comecinho, os relatos de viajantes mais descritivos, sem muito rigor científico. Depois, a idade de ouro dos naturalistas europeus, que vieram para cá coletar e catalogar nossas riquezas. E, por fim, o período moderno, que vai até hoje, muito mais analítico, sistêmico e tecnológico. E essa imagem aqui ilustra perfeitamente o legado daquela segunda fase. Essa é a Almeida longifolia, uma planta que foi descrita pelo naturalista Saint-Hilaire aqui no Brasil. É graças a esse trabalho de formiguinha, de coleta e descrição detalhada, que hoje a gente tem registros históricos valiosíssimos, inclusive de espécies que hoje podem estar ameaçadas ou até já terem desaparecido. E assim a gente chega ao século XX e aos dias de hoje. A biogeografia deixa de ser só uma ciência descritiva e se transforma numa ciência de síntese, uma ciência que integra, que conecta diferentes campos do saber para ter uma visão muito mais completa e complexa do todo.
E uma das maiores revoluções veio, acreditem, da geologia. Quando a teoria da tectônica de placas foi aceita lá nos anos 60, foi um divisor de águas. De repente, a gente conseguia explicar padrões que eram um mistério, como, por exemplo, encontrar fósseis de plantas parecidas aqui na América do Sul e lá na África. A ideia da deriva continental deu à biogeografia uma dimensão de tempo geológico profundo. E a tecnologia, claro, também transformou completamente a nossa área. A gente saiu das ilustrações desenhadas à mão, das expedições a cavalo, e pulamos para o sensoriamento remoto, para os sistemas de informação geográfica, o famoso SIG, para análise de DNA. As ferramentas que temos hoje para mapear, modelar e entender a distribuição da vida são de uma precisão e um poder que Humboldt nem sonharia. Então hoje, a biogeografia é, por excelência, uma ciência holística, integradora. Ela junta o conhecimento da biologia sobre as espécies, da geologia sobre a história do planeta, da climatologia sobre as condições do presente e um ponto fundamental, da geografia humana sobre como as nossas ações como sociedade estão impactando e redesenhando o mapa da vida. E essa investigação não para. O trabalho de campo, a observação direta, a busca por respostas que começou lá com o Humboldt e Darwin, tudo isso continua vivo. Continua pulsando na formação de cada um de nós, geógrafos e geógrafas, que vamos a campo para entender as relações cada vez mais complexas entre sociedade e natureza. E para fechar, fica uma reflexão. Toda essa jornada histórica que a gente percorreu nos trouxe até aqui, a um ponto de conhecimento que nunca tivemos antes. A grande pergunta agora é: como nós, futuros profissionais da geografia, vamos usar todo esse conhecimento, toda essa bagagem teórica e técnica para encarar os gigantescos desafios ambientais do nosso tempo? A história nos deu as ferramentas. O futuro, bem, o futuro depende do nosso trabalho.